e nos momentos de crise que a gente tem que redobrar o cuidado com a gente mesmo. Porque a gente não consegue cuidar de nada, nada que está lá fora, se eu não cuido primeiro de mim. Assiste esse vídeo que você vai entender melhor o que eu estou falando. Estamos agora num momento em que nos foi dito que é para ficar em casa. E a casa é um ambiente que é para ser de acolhimento. Então, de certa forma, a gente vive um momento em que a gente precisa de um acolhimento, precisa se acolher para poder sobreviver e tomar estratégias e ver o que é que está acontecendo para algo que é nocivo à nossa vida. E eu fiz esse vídeo especialmente para os profissionais de saúde e para as pessoas que trabalham em hospitais. Porque eu já trabalhei em hospital, eu já trabalhei em todos esses ambientes em que a gente está em contato com contaminação o tempo todo, em que você tem uma precaução de cuidado, de higiene, que você pode se contaminar, algo que é nocivo para a sua saúde, mas nada comparado com esse momento de agora, em que a gente vive uma pandemia de um vírus que está mudando todo o planeta, ou pelo menos está mudando sim, porque já pediu para as pessoas ficarem em casa, então já mudou a forma com que a gente está se relacionando, limitando a movimentação das pessoas, mas também está trazendo muito forte uma reflexão, o que é que realmente a gente precisa fazer. E eu separei então aqui 6 dicas muito simples para você poder passar por essa fase. Em especial os profissionais de saúde ou não só os profissionais de saúde, mas todo mundo que está lá, que trabalha no hospital, que está trabalhando num ambiente em que tem medo de ser contaminado constantemente. Então, qual é a questão? Vivo sob uma pressão, vivo sob uma demanda porque a demanda de trabalho aumentou e eu tenho medo de me contaminar o tempo todo. Muitos de nós, profissionais de saúde que estão lá trabalhando nos hospitais, sabemos que alguma hora, muito provavelmente, a gente vai se contaminar. E a nossa preocupação, muitas vezes, não é nem só essa, é de levar esse vírus para nossa casa. Muitos têm filhos, crianças pequenas, pais que moram junto ou perto, que são mais idosos, ou uma outra pessoa, marido, esposa, qualquer pessoa que não precisa ser de risco, mas se for, gera uma tensão ainda maior com esse problema. Então, é um dilema muito grande, é um momento de muita ansiedade, é um momento onde os profissionais estão extremamente sobrecarregados, pode vir crise de choro, pode vir tristeza, e é uma dualidade muito grande, porque de um lado você pode ter algo dentro de você querendo ajudar, porque provavelmente foi por isso que você escolheu essa profissão, você está ali, você se identifica, você quer ajudar, e do outro lado você também não quer, porque a sua vida que está em risco é a vida das pessoas que você ama. Você escolheu essa profissão, você sabia disso, você está de certa forma está disposto a correr esse risco, mas os seus filhos, as pessoas que moram com você ou que têm contato com você, não fizeram essa escolha. E quando você corre risco de levar essa contaminação para eles, é um peso muito grande para cada pessoa, que gera muita angústia, que gera muita dor, inclusive muitas vezes dor física, começa a aparecer também dor no corpo, porque é uma soma de tudo isso, não é? Então eu separei aqui 6 dicas, tá? Muito simples, para que você que tá nessa rotina de hospital, né, vai, trabalha, tá passando por tudo isso, contaminação direta, trabalhando diretamente com o paciente, muitos deles com o coronavírus. Então, eu separei dicas para você poder trazer quando você volta para sua casa, porque veja, quando a gente está lá nesse ambiente que é nocivo,
É natural que seja um ambiente, primeiro, que você está usando toda aquela proteção, é luva, é máscara, tudo aquilo, mas muitas vezes a gente sai, depois que tira tudo aquilo, tira a nossa roupa quando chega em casa, a gente continua se sentindo assim contaminado, parece que não sai. Mesmo quando você toma banho, parece que não sai, né? Eu sei disso porque eu já trabalhei no Hospital do Idoso aqui em Curitiba. E quando você atendia alguma questão, e olha que a gente não estava passando por isso, você tinha essa sensação que parece que não está totalmente limpo, né? Então estou dizendo de algo também que eu vivi e que hoje tenho muitos dos meus colegas vivendo e até dos meus pacientes. Muitos deles, dessas pessoas, me procuram, estão me procurando mais ainda nesse período porque estão passando por toda essa demanda. Então veja, como eu disse no começo, a nossa casa é um ambiente de acolhimento. Quando a gente está lá fora, está nesse ambiente que é nocivo, é natural como se a gente quisesse respirar pouco, né? Então tenta observar isso. Se quando você está no teu local de trabalho, que muitas vezes é um ambiente que você não está nem conversando direito com as pessoas, ninguém toca em ninguém, porque é um ambiente de constante tensão, inclusive porque a gente está num momento em que a gente ainda vai chegar numa fase, digamos, mais problemática, né? Agora a gente está num começo da epidemia aqui do Brasil. Então é o seguinte, nesse ambiente é natural que a gente até respire pouco, porque quando você respira pouco, as chances de você se contaminar, digamos assim, são menores, né? Quando você está num ambiente livre, um ambiente limpo, você pode respirar fundo. Então, faça isso todos os dias. É óbvio que você não vai fazer isso no teu ambiente de trabalho, porque exatamente lá é o local nesse momento que está sendo nocivo, mas quando você volta para tua casa, e normalmente a nossa mente, a nossa sensação continua conectado como se a gente estivesse lá naquele ambiente do hospital, um ambiente de contaminação, lembre-se que você chegou na sua casa. Provavelmente todos vocês já fazem isso. Imediatamente tira toda a roupa, põe para lavar, vai direto para o banho e aproveita aquele momento para respirar fundo, muito fundo. E aí, para você poder ampliar isso, porque se a gente for só, inclusive as tensões que a gente vai trazendo no corpo limitam a gente de poder respirar fundo, o que você pode fazer? Você pode utilizar, por exemplo, umas essências que vão estimular o teu pulmão, tá? Estimular a respiração. Abre mesmo, a sensação é de abertura da respiração. Então eu tenho, por exemplo, aqui, ó, um óleo essencial de alecrim, tá? Então, ó, vem assim, num potinho assim, a gente abre e ele é o óleo essencial, ó, tá vendo? É uma gotinhas, você coloca no chão do box e quando o chuveiro quente cai ali, aquilo sobe e faz uma vaporização para você. Você já está se tratando. Respira profundamente, limpa bem o teu corpo, utiliza, né, uma esponja mesmo, se for bucha vegetal, melhor ainda, e toma o teu banho com muita tranquilidade e aproveita e vai mentalizando essa questão de limpeza, de que está saindo, né, tudo, de que você está ficando limpo mesmo desse medo, dessa contaminação, do vírus e de tudo mais que pode ter lá naquele ambiente que é o teu trabalho, e vai aproveitando e vai mentalizando isso, né? Percebe a água, percebe a temperatura, percebe que vai embora, que tem uma água limpa que chega e uma outra água que vai embora. Isso tudo já é uma meditação e é fundamental para o teu processo de recuperação. Você saiu, foi para o trabalho, gastou tua energia, você precisa recuperá-la para o próximo dia. Então a dica 1 é exatamente isso, esse banho, né, que você pode utilizar essas essências no teu banho. Além disso, dica 2, eu vou falar até mais sobre essas essências, né, que é esse cuidado com o teu pulmão, com o sentir. Então, as essências que você pode usar são menta, eucalipto, cânfora, hortelã. Olha só a hortelã que eu peguei no meu jardim, que linda, tá? Então, às vezes você tem na sua casa e no meio desse caos a gente esquece das riquezas que a gente tem perto da gente. Olha a hortelã. Gengibre, gente,
também você respirar, né? Colocar na comida alguma coisa, fazer um chá, tá? Chá de hortelã, chá de gengibre, alecrim, tudo que você possa inalar. Então você pode utilizar isso no teu banho, as folhas mesmo, macerar, coloca no ambiente, tá? Você pode usar planta, como eu disse, no teu banho e inalar. Você pode usar num chá que você também vai estar inalando e também vai estar se nutrindo, e você pode usar na comida que você também vai estar inalando e vai estar se nutrindo. Além disso, eu anotei também cominho, que é uma pimenta. Você pode colocar bem pouquinho na tua comida, de repente, sei lá, esfriou um pouquinho, você vai fazer uma sopinha à noite, ou melhor ainda se alguém fizer para você, né, que estão te esperando em casa. Coloca um pouquinho, ou pede para a pessoa colocar bem pouquinho de cominho, e pode utilizar mais algumas dessas especiarias também que eu disse, e aquilo você vai sentir que abre os teus pulmões. Os nossos pulmões, quando a gente trabalha em hospital, nessa área, a gente olha muito para a doença, né? E às vezes a gente esquece dessa coisa de cultivar a saúde. Então, se você não tem nenhum problema respiratório, muitas vezes você não liga muito para a questão da tua respiração, dos teus pulmões. Mas quando a gente trabalha mais na área da prevenção, a gente fala até da questão energética, ou seja, você respira, mas respira para sobreviver. E toda essa tensão, quando você respira pouco, a energia do teu pulmão, ela, digamos assim, fica baixa, né? Então, isso propicia com que você fique doente. É por isso que a gente sabe, vamos dizer até de uma gripe comum, no mesmo ambiente onde você tem o vírus da gripe, uma pessoa fica gripada, a outra não fica. Uma fica gripada e tem uma reação muito forte àquela gripe, a outra tem só uma reação fraquinha. Isso se deve, né, todo mundo sabe, também ao nosso sistema de imunidade. Então, como a gente reage a isso, não é só a questão externa do vírus que entrou no nosso corpo, mas como a gente lidou com isso. Então, cuidar da nossa revitalização da vida. Vida é esse ar que entra nos pulmões. Se a gente faz isso, a gente recupera. Inclusive, a gente sente isso como energia, vitalidade. No outro dia, eu estou disposta a seguir com o meu dia, né? Eu não vou acumulando tensão e querendo fugir daquilo que é um problema e gerando mais angústia, e no final lá dessa batalha, digamos assim, eu tô doente. Doente que eu digo, se você não pega agora o vírus, por exemplo, você entra numa depressão, numa crise de ansiedade, num estresse pós-traumático, é disso que eu tô falando, por exemplo, tá? Então você vai se gerenciando e se mantendo. A dica 3, lembrar de agradecer pelo teu corpo, né? A gente tem, muito comum, assim, as pessoas estão dizendo hoje em dia, a gente está em guerra, o inimigo invisível. Lembra de agradecer pelo teu corpo, né? E a gente pode fazer isso, por exemplo, com uma pequena massagem. Você pode receber de alguém, né, da tua família, mas você pode fazer em você mesmo também. Então, massajar automassagem nessa área, né, dos ombros que carregam muita tensão, do pescoço e da nuca aqui atrás, né? Vai apertando mesmo com carinho, né? Se você tiver um massageador, aquele que vibra, né? Que você pode fazer também, é uma outra situação. E você pode fazer também os pontos do shiatsu para a respiração, que os pontos que você faz entre as costelas. Então você acha cada espacinho entre as costelas e pressiona. Muito provavelmente vai estar tudo dolorido, essa área em você. Por quê? Porque você está carregando toda essa tensão que é do teu trabalho e tudo, e que está diretamente relacionada à respiração, né? Ar, pulmão, ficar contaminada, ficar doente, não ficar. Então, você carrega tudo isso. A gente sempre carrega tudo na respiração, assim, é para todo mundo, né? Porque é o primeiro impacto, assim, qualquer estresse, o primeiro impacto é na respiração. E agora eu sinto que é duplamente na respiração. Então você comprime, ó, comprime, pode fazer aqui, tô fazendo por cima da roupa mesmo. Faz os pontinhos em cima da tua roupa e vai sentindo abrir até o final das costelas. Cada espaço intercostal você vai fazendo o pontinho e desliza um pouquinho ou só pressiona,
Pressiona quando você solta o ar e solta. Pressiona quando você solta o ar e solta e inspira. Faz isso, pode fazer umas 3 vezes e sinta. Se tiver doloridinho, vai no limite ali daquilo que te incomoda e sinta depois. Provavelmente você vai sentir mais leve essa região do tórax, da caixa torácica, vai sentir o ar entrando mais, principalmente se você fizer essas questões que eu disse junto com os aromas, tá? Com as ervas, que são próprias da respiração, né? Outra coisa, aproveita para limpar a tua mente e limpar a tua visão. Lá no hospital a gente vê o quê? O tempo todo alguém doente, provavelmente você já viu um monte de gente morrendo, sofrendo. Mais que isso, nós estamos vendo os nossos colegas sofrerem. Tudo isso a gente vai captando o tempo todo. E aí, se você ligar a televisão ou tá no celular, qualquer notícia que você está recebendo ou que as pessoas te mandam é o quê? De medo, de estresse, né? De pânico, que já nos lembra todo o sofrimento. Então, limpa, pega esse momento que você está em casa, faz uma limpeza disso. Como que a gente pode fazer isso? Você pode fazer, por exemplo, como eu disse, só de você ter, se você tem planta em casa, fica um tempo olhando para a planta. Se for uma planta, né, perfumada, como são essas aqui, né, que a gente é bom que a gente tenha na nossa alimentação, tá lá tomando o chazinho, coloca umas folhinhas, por exemplo, de hortelã e fica olhando, não fica no celular, não fica fazendo outra coisa, fica olhando, pega aquele momento para você. Então, olhar alguma coisa da natureza, se você puder mesmo ter um cantinho da natureza, olhe para essa limpeza. E outra coisa bem legal é você acender uma vela, por exemplo, e ver aquela chama, ficar um pouquinho olhando e vendo aquele processo do fogo, que é um processo natural da vida, né? É uma forma de meditação, inclusive. Então, você tentar acalmar a mente, os pensamentos, tirar essas lembranças, tirar as preocupações e se concentrar somente em observar aquela vela, de repente observar a tua respiração e vai acalmando a tua mente. Não precisa ser muito tempo, não precisa nem contar o tempo, tá? Mas faça, coloca isso como uma prioridade, como cuidar de você. Outra questão, limpa também os teus ouvidos. Da mesma forma que você está vendo um monte de notícia ruim, um monte de questões de sofrimento, limpa também os teus ouvidos que receberam tudo isso. E aí, mesma coisa, você pode colocar um som da natureza, né? Tem aí em YouTube canais, som, sei lá, do que você gostar, de água, de alguma coisa, né? De praia, de coisa que seja de natureza, que lembre essa questão de purificação, de limpeza. Você pode também fazer uma coisa ainda mais simples, que é ouvir a tua respiração. Então é uma forma também de meditar e de limpar. Você observa a tua respiração e vai prestando atenção na tua respiração, né? Pode ser ali 1 minuto que você faça isso, você já vai perceber uma diferença na tua atenção, na tua concentração, no teu estado de espírito. E por último, a dica 6 é que você fale, né? Então, depois que você veio com provavelmente aquele alto grau de estresse que você veio lá do hospital, chegou em casa, fale. Se você não tiver com quem falar, e aí, quer dizer, pode ser que você tenha uma relação boa com alguém da sua família, namorado, namorada, marido, pai, mãe, não sei. Se você tem alguém para poder colocar isso para fora, tudo aquilo que está te angustiando, as questões que você passou e que você pode falar do seu trabalho, fale, mas não faça dessa pessoa que você gosta e que te acolhe um terapeuta, porque as pessoas não são, né? Então, muitas vezes, quando a gente leva o nosso sofrimento, o outro acaba também absorvendo aquele sofrimento e não sabe o que fazer com aquilo. Por isso que uma escuta com um profissional é totalmente diferente. Hoje em dia a gente consegue fazer isso pela internet mesmo com essas questões de isolamento, né? Então, se você tiver alguém, de repente, para fazer aí alguma sessão, melhor ainda. E se você não puder ou não quiser por algum motivo, eu recomendo que você escreva ou até grave no teu celular. O importante é
colocar isso para fora, fazer um movimento, sabe, disso que está em você, que você já faz um movimento no banho, naquilo que eu falei, na alimentação, no chá que você vai fazer, na inalação, na automassagem, no visualizar alguma coisa da natureza, no prestar atenção, né, limpar os ouvidos, limpar os olhos, limpar a mente, limpar o corpo, o tato, abrir os pulmões, tudo isso é limpeza. E por último, faz esse movimento de soltar isso para fora, tá? Então, em resumo, é isso. Tira esse momento, né? Lembra que a casa é o teu acolhimento e acolhe o teu corpo, acolhe a tua dor, acolhe a tua angústia nesse momento tão incerto que a gente está passando, tão angustiante. Acolhe isso, porque você sabe que a tua profissão é fundamental, você está em contato direto com essas pessoas que estão sofrendo, e você precisa mais ainda nesse momento cuidar de você. Cuide de você, tá? Eu sentia sempre muita falta no espaço hospitalar disso, assim. A gente vê aqueles profissionais cuidando de pessoas mais doentes, mas quem é que cuida destes profissionais? Né? Não tem essa cultura, porque a gente não tem cultura de prevenção. A gente espera tudo virar um problema maior para daí a gente correr atrás do prejuízo. A gente só parece que enxerga as coisas quando se instalou uma doença, e não precisa disso. A gente pode, né, cuidando e se acolhendo, cultivando saúde. Vai cultivando essa saúde para que você também não adoeça, ou mesmo que você adoeça, porque a doença muitas vezes não tem como a gente fugir dela, ela é um processo da vida, mas se você chega a ficar doente, como é que você vai passar por isso, ok? De que forma você vai atravessar esse momento? Essa crise vai passar, mas como você vai estar depois? A gente não quer, depois desse momento de tanto caos, digamos assim, que começa a se instalar, que a gente tem uma legião de profissionais de saúde estressados, doentes mesmo, adoecidos, né, por conta dessa demanda de trabalho, e não só desse trabalho externo, mas porque não foi cuidado disso, que é o nosso corpo, né, o nosso bem mais precioso, que sem ele você não consegue exercer o teu trabalho, ok? E é isso, ficou um pouco longo esse vídeo, mas eu queria falar também disso com tranquilidade, não adianta tanta agitação. Se você assistiu esse vídeo inteiro, por favor, me dá um feedback, porque eu realmente separei essas dicas com muito carinho, elas são muito valiosas, eu utilizo ela com os meus clientes também, né? Então é um momento, inclusive, que a gente não está podendo muito ter esse contato de toque, você não pode ir lá receber algum toque, porque muitos dos consultórios estão fechados, a maioria, se não todos, né? Eu também só estou atendendo pessoas presencialmente, pessoas do pós-operatório mesmo, até a gente evitar, né? Para a gente poder evitar essas questões do coronavírus. E então me manda a tua dica, o que você achou, o que mais que você tem dúvida, ou o que você está passando nesse momento, para que a gente possa falar mais sobre isso e cuidar de quem cuida, ok?